Bem, pessoal, vamos à atividade 3, então, da apostila, onde fala sobre soma dos termos de uma progressão geométrica. Bem, nessa atividade, nós vamos dividir ela em duas partes, tá? Então, nesse primeiro momento, ele diz assim: supondo que um cidadão aplique mensalmente, durante 8 meses, uma quantia fixa de R$ 200 a juros composto, de 5%, que é a taxa de juros, ao mês, ao final, depois dos 8 meses de aplicação, quanto essa pessoa terá acumulado? Então nós vamos resolver, primeiro, vamos completar essa tabela e depois a gente faz uma segunda atividade, né, incluindo nessa atividade 3, fazendo os cálculos. Bom, então essa tabela, ela já tem uma parte aí que já foi completada. Vamos entender o que está acontecendo, né? Então olha só o exercício. A pessoa, ela faz uma aplicação mensal de R$ 200. Há um juro composto, então, desse plano que ela fez, essa aplicação aí, vai render um juro de 5% ao mês. Então, o que é 5%? 5% ele equivale a 0,05, né? Que é 5 sobre 100. Como nós estamos falando, então, de uma capitalização, então, ao final do mês, o que acontece? Ele vai ter o valor dele, que ele aplicou os R$ 200, mais os 5%. Então, para encontrar esse valor total, que significa os R$ 200 vezes mais os 5%, então basta eu multiplicar por 1,05. Então, sempre vai ser o 1. O 1 é referente ao capital que ele aplicou. E o 0,5, né, é a porcentagem de capitalização, a porcentagem de juro composto. Tá? Bom, se fosse 3%, eu iria multiplicar por 1,03. Se fosse 7%, eu iria multiplicar por 1,07. Se fosse 10%, eu ia multiplicar por 1,1. E assim por diante, tá? Bom, então vamos na tabela. Então note ali, no primeiro mês, então ele começou a fazer a aplicação, ele foi lá e aplicou R$ 200. No final do primeiro mês, quando se iniciou o segundo mês, esses R$ 200 dele, então ele tinha R$ 200 mais os 5% de juros. Então é 200 vezes 1,05. E ele foi lá e aplicou mais R$ 200. Bom, no início do terceiro mês, né, final do segundo, início do terceiro, então aqueles R$ 200 que ele aplicou no primeiro mês já vai estar valendo 200 vezes 1,05 vezes 1,05. Então, que dá 1,05 ao quadrado. Então, no terceiro mês, né, note que eu tenho o expoente aqui, quanto? O expoente 2, né? E aqueles R$ 200 que ele aplicou no segundo mês também rendeu um juro ali, então, de 5%. Então, atualizando, então você multiplica por 1,05. E ele aplicou mais R$ 200. Né? Então, note, né, vai seguindo a tabela, que no quarto mês, o que era 200 vezes 1,05 ao quadrado virou 200 vezes 1,05 ao cubo. O que era 200 vezes 1,105 virou 200 vezes 1,05 ao quadrado. O que era 200 virou 200 vezes 1,05. E ele foi lá e aplicou mais R$ 200. Então, isso aí vai acontecendo mês a mês, né? Vai rendendo o juro e ele vai depositando mais R$ 200 para ir também capitalizando esse juro, né? Então, naquela primeira aplicaçãozinha que ele fez, ao final
né, no final, né, de 8 meses, então ele tem 200 vezes 1,05 elevado à oitava potência. Por quê? Porque esses R$200 ficou rendendo o juro quanto? 8 meses, né? Então, no final de 8 meses, ele tem esse valor aí. O que ele aplicou no segundo mês, né? Tem um mês a menos de juro. Então, ele vai ter 1,05 elevado a 7 vezes 200, lógico, né? Aquele que ele aplicou no terceiro mês, então vai ter 200 vezes 1,05 elevado a 6. O outro aqui, 200 vezes 1,05 elevado a quinta, né? Os demais itens está para vocês completarem na tabela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar essa atividade na apostila de vocês e depois eu vou deixar o espaço para vocês publicarem para vocês postarem uma foto, tá enviando uma foto nessa atividade, tá? Então, ó, eu vou estar fazendo com vocês aqui. Então, aqui ele aplicou R$200. No final desse mês aqui, ele vai ter o quê? 200 vezes 1,05. Depois, no outro mês, ele vai ter quanto? 200 vezes 1,05 ao quadrado. Aqui ele vai ter 200 vezes 1,05 ao cubo. E, ao final, aqui ele vai ter 200 vezes 1,05 elevado à quarta potência. Depois, esse aqui ele aplicou R$200. Então, no final do mês, então ele ficou com 200 vezes 1,05. No outro mês, ele ficou com 200, isso, vezes 1,05 ao quadrado. E ao final aqui, ele ficou então com 200 vezes 1,05 ao cubo. Lá de baixo, ele aplicou 200 no sétimo mês, então ele aplicou R$200. No final, ficou com 200 vezes 1,05 e depois ficou com 200 vezes 1,05 ao quadrado. No oitavo mês, ele aplicou R$200 e ao final do oitavo mês, ele recebeu 200 vezes 1,05, ok?